eu acho que é consenso para todo mundo que o jogo de ontem foi um jogo de pouquíssimas emoções e que pouca coisa aconteceu, e melhor para o Flamengo, que tinha um empate a seu favor e um jogador a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo. Agora, quando você analisa a campanha rubro-negra, desde o começo, tem diferença. Tá difícil marcar gol no Flamengo. Desde antes do Felipe Luiz, isso vem desde o Tite. Mas supre uma carência. Acho que é a grande marca da campanha. Mas supre uma carência do time, que é o ataque, né? O ataque sem o Pedro é quase que um problemaço para o Felipe. Se a gente for ver são 4 jogos do Felipe, o Flamengo fez 3 gols. 2 contra o Bahia e 1 contra o Corinthians. Nenhum de atacante. Na Copa do Brasil são 7 gols em 8 jogos. É pouco. Inclusive e contra você o Amazonas. perdeu o Pedro ainda, né? E o Pedro fez os 2 gols contra o Amazonas. Perfeito. Então, o Flamengo tem um problema no ataque. Porque perdeu o Luiz Araújo, perdeu o Cebolinha e perdeu o Pedro. Hoje, o Gabriel e o Bruno Henrique estão muito longe do que já viveram com a camisa do Flamengo. E não terá o Bruno Henrique no próximo jogo. Sabe-se lá se nos 2, dependendo do que acontecer no julgamento dele. Né? Verdade. Então, eu acho que é uma questão para o Felipe observar com carinho para as finais e para o restante da temporada, porque, de fato, a produção ofensiva do Flamengo com o Tite já não vinha boa desde que perdeu o Pedro, tanto que passou 2 jogos contra o Peñarol sem fazer gol, né? E agora fez 2 jogos contra o Corinthians, fez 1 gol com o Alexandre, lateral esquerdo. Então, a produção ofensiva do Flamengo, depois que perdeu o Pedro, ela caiu assim muito, assim, e que tem atrapalhado até o time em alguns jogos. Ele apostou, né, nesse retorno do Gabriel, dar mais oportunidade ao Gabriel. Que é feito mesmo, né, Pedro? Exatamente, era um outro centroavante do grupo, né, cara? E para tentar, enfim, com um novo ânimo ali, com um novo ambiente, tentar recuperar o Gabriel. Pelo jogo de ontem é até injusto a gente fazer qualquer avaliação, porque jogou 28 minutos, acabou sendo sacrificado, sendo substituído com a expulsão do Bruno Henrique. Mas contra o Fluminense também foi uma atuação onde o Gabriel também não conseguiu desenvolver. Acabou tendo gol anulado, né? Mas também que não conseguiu ter uma grande partida. Eu tenho um ponto de interrogação só para te corroborar contigo, Pedrão. Eu acho que também a substituição, a saída do Gabriel tem muito a ver com a fase dele também. Se o Gabriel está num grande momento, fisicamente, certamente o Felipe não iria abrir mão dele nesse jogo. Mesmo com a expulsão do Bruno Henrique. Eu acho que até isso condicionou também, sabe? Ele sabe que o Gabriel não está nos melhores momentos para puxar contra-ataque, para segurar a bola, para não sei o quê. Como já aconteceu em outros momentos dele no Flamengo. Não, né? Possivelmente. Mas, assim, pensando para o jogo para a final, até imaginava que, de repente, pudesse ter uma alteração no sentido de utilizar o Bruno Henrique novamente como sendo esse jogador mais de área, não de centroavante, porque não é a característica dele, e de repente entrar com um outro ponta de velocidade. Mas aí você acaba perdendo, pelo menos pro primeiro jogo da final, o Bruno jogou assim contra o Bahia, fez inclusive o gol de cabeça na Fonte Nova. A gente até debateu isso no Seleção ontem. Eu só entendo que, apesar de estar a léguas de distância do melhor Gabigol que já assistimos, nesse curto retorno dele, né, são 4 jogos que ele voltou ao time com o Felipe, eu acho que você demonstrou ser o Gabigol nesse momento a melhor e talvez única opção que ele tenha para jogar ali. Assim, de centroavante não há dúvida que é a única, né? O Carlinhos não joga a Copa do Brasil. Mas é o contexto, né, Rizek? O Flamengo deu um refresh, né? Deu um F5 assim no time. Porque o ambiente todo mudou depois que entrou o Felipe Luiz. Ainda há pouco, eu tenho um amigo rubro-negro que falou que se o Flamengo ganhasse a Copa do Brasil com o Tite no Maracanã, ele ia fazer assim. Ia para casa. Porque o que o Flamengo estava jogando não convencia ninguém, e ganhar a Copa do Brasil para o torcedor do Flamengo, naquele contexto de temporada, não ia significar quase nada. Agora mudou, o Felipe mudou isso, a saída do Tite mudou isso, até a volta do Gabigol também dentro desse contexto muda a expectativa do torcedor. O torcedor está vendo agora nesse título, nessa possibilidade de título de Copa do Brasil, o início de algo diferente. O início de algo que lá na frente pode render o que o torcedor espera. O torcedor tem expectativa de que o Felipe Luiz, porque o Tite não ia levar a grande lugar. O Tite não ia mudar o jeito dele. O Tite não ia imprimir no Flamengo aquilo que o torcedor espera. O torcedor está vendo agora alguma coisa que pode ter um caminho. Então, esse cara que ia fazer assim, acho que ele vai comemorar um pouquinho mais se ganhar a Copa do Brasil. Entendo perfeitamente esse raciocínio do torcedor, embora opine que, ainda que ganhe a Copa do Brasil, será um ano abaixo da expectativa que se tem com esse elenco, né? Mas eu entendo. Uma coisa é você ganhar irritado
com o time, a outra é você ganhar vendo nascer, possivelmente, um treinador identificado com o clube, que pode fazer uma história interessante lá, e que tem contrato. Mudou o ambiente. E que tem contrato até o fim do ano que vem com o Flamengo, né? E tem essa semelhança entre as duas equipes, né? Entre Atlético e Flamengo, o título da Copa do Brasil é meio que... O Atlético ainda tem a Libertadores também, mas as duas equipes apostaram nessa reta final. O Atlético há mais tempo, né? Mas apostaram na Copa do Brasil, no título das Copas, como, de certa forma, a salvação da temporada. O Atlético ainda pode terminar com eu só a Libertadores. um pouquinho, porque eu acho que a gente, muitas vezes, 4 jornalistas, eu acho que muitas vezes a gente põe o título da Copa do Brasil muito abaixo, assim, do Campeonato Brasileiro. Porque a gente ainda tem muita mentalidade do que acontece na Europa, em outros lugares, em que as Copas elas têm realmente um peso bem menor em relação aos campeonatos nacionais. Eu acho que aqui no Brasil, e aí é aquele papo que eu gosto de ter, porque a gente cresceu, o nosso futebol foi muito forjado no mata-mata, muito. O nosso campeonato de ponto corrido ele é jovem em relação ao que a gente tem de história no futebol brasileiro, né? A gente se acostumou muito a esses jogos de ida e volta, de mata-mata, de enfrentamento, de duelos. E eu acho que o torcedor curte demais esse tipo de competição. Eu acho que é uma questão dos clubes também, de verem uma possibilidade de título, de premiação alta de grana, mas eu acho que o torcedor gosta. O torcedor gosta de ver o Flamengo eliminar o Corinthians, de ver o Atlético eliminar o Vasco, de ver o Palmeiras ganhar do outro adversário, do São Paulo. O São Paulo, ano passado, eliminou o Palmeiras, enfim. Isso cria uma comoção no torcedor importante, maior até do que o ponto corrido. O ponto corrido é muito bom quando você ganhou. Porque aí, você comemorou aquele título brasileiro, como o Palmeiras comemorou 2 vezes. Eu acho que essa coisa do mata-mata, ela faz a Copa do Brasil, pela nossa cultura, ser um campeonato importante. Claro que o Brasileirão é o mais importante, eu não vou discutir isso. Mas é que eu acho que muitas vezes a gente trata a Copa do Brasil como prêmio de consolação. E eu acho que não é. Há clubes e clubes. Há clubes e clubes. Eu acho que para todos, Rizek. Sim, no meu entendimento, vendo de fora. E contei, inclusive, a conversa que eu tive com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, as razões que levam o Flamengo a priorizar o Campeonato Brasileiro. Contei isso aqui na sexta-feira. Entendo, mas divirjo da posição do clube de não priorizar o brasileiro. Porque entendo que para o Flamengo, o elenco do Flamengo, é muito mais inteligente, no meu entendimento, olhando de fora, priorizar o Campeonato Brasileiro. Porque Copa é no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, no qual o investimento faz prevalecer a verdade dos fatos. Assim, o time de melhor elenco, de melhor trabalho, vai ganhar os pontos corridos, não tem como. Sim, mas se for um campeonato brasileiro de pontos corridos em que você não tem que jogar na data FIFA, que você não tem que perder jogador para as seleções... São as ponderações que ele faz. Aí a gente concorda, Exato. Porque o campeonato brasileiro esse ano foi muito atribulado para todos, não só para o Flamengo, para todos. Teve a Copa América, você jogou quase que 1/4 do campeonato desfalcado dos seus melhores jogadores. É a ponderação que faz o Flamengo. O calendário não permite que você faça isso, mas no mundo ideal são os pontos corridos que, no meu entendimento, fazem prevalecer a verdade dos fatos, ou seja, quem trabalhou melhor é premiado nos pontos corridos. E a Copa, que é mó barato, justamente pela imprevisibilidade, você dá margem a algumas zebras. Por exemplo, óbvio que o Flamengo foi melhor do que o Corinthians na soma dos 2 jogos. Mas uma das bolas na trave do Maracanã, do Corinthians, poderia ter entrado. E aí o Corinthians poderia ter passado nos pênaltis. Mas seria injusto? Não. Sim, não. Dentro da regra é justo. É isso. E por isso que é legal o mata-mata, porque ele tem imprevisibilidade. Eu só divirjo quando um clube do tamanho do Flamengo opta por jogar com o time reserva contra o São Paulo, sendo o líder do Campeonato Brasileiro. Ele era o líder do Campeonato Brasileiro, para priorizar o mata-mata com o Palmeiras. Mas isso eu falo vendo de fora. O clube que toma as decisões e pensa de outra forma. Acha que é mais importante priorizar ali Você vê que o Palmeiras encarou o Flamengo com os seus titulares também, nos 2 confrontos de Copa do Brasil. Sim. O Palmeiras também não tirou o pé. Eu sinto falta. O Corinthians só tirou o pé no primeiro jogo no Maracanã porque está numa luta dura ali embaixo da tabela. De todos os jogos da Copa do Brasil, o Corinthians tirou o pé no jogo Ontem no jogo já não tirou, né? Não, no jogo da ida, porque ele está desesperado com o rebaixamento. Mas isso é o que eu falo olhando de fora. Eu acho que o nosso Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ele é tão bom, tão especial, que me irrita quando ele é tratado assim como prêmio de consolação. Subproduto. Só se dedica ao Campeonato Brasileiro quem cai nas Copas. Porque na prática, nos últimos anos, tem sido assim. O Palmeiras se dedica agora integralmente ao Campeonato Brasileiro porque caiu das Copas.
Na prática tem sido assim. O Botafogo é o líder, não vai abrir mão do Campeonato Brasileiro. Se a gente pensar em 22, é a mesma coisa. O Palmeiras cai das Copas, cai para o Boca na semifinal, e aí que ele acelera no Campeonato Brasileiro. Eu gostaria que não fosse assim, que o Campeonato Sábado Brasileiro a gente vai ter um exemplo do Botafogo, pudesse ser mais visto pelos clubes como assim um campeonato tão especial, porque a Copa são poucos jogos, né? E o Campeonato Brasileiro são meses, são 38 rodadas de jogos especiais. Mas isso eu falo de fora. Os clubes que são quem toma as decisões têm claramente priorizado as Copas aqui no futebol brasileiro. Esse é um assunto que acho que é um debate interessantíssimo e longo, mas nesse caso eu consigo absolver um pouquinho os clubes, porque eu acho que o calendário tem uma importância fundamental nessa tomada de decisão dos clubes. É muito difícil a gente conseguir ver, por maior que seja o nível de investimento, vai ser muito difícil a gente conseguir ver um clube brasileiro batendo campeão brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, porque simplesmente o calendário do futebol brasileiro... O investimento é punido. Não te permite. No mundo inteiro, né? Muito. O clube ganhar Copa, Premier League e Champions também é uma coisa raríssima. Mas você tem casos mais frequentes. Teve. Barcelona, City, já teve. Vai de Munique. Mas não é comum. Não, mas aqui nunca. Não é comum. Não dá pra botar a Copa aqui já do aconteceu Brasil. do Flamengo ganhar Libertadores e Brasileiro, o Galo ganhou Sim. O Palmeiras ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Mas você não pode botar Libertadores caiu na semi da Libertadores e Copa do Brasil na mesma prateleira, cara. Acho até que Libertadores, Champions, quando você hierarquia tem... que você diz. A hierarquia é outra. Eu acho o erro, às vezes, é você comprometer a temporada por causa da Copa do Brasil. Não, meu ponto é só assim, eu não acho que a Copa do Brasil seja um prêmio de consolação. Não, tá? claro Esse que é o meu não único ponto. Mas pro Flamengo eu entendo que não é. Eu vejo gente falando assim, você acaba... vai ser uma temporada frustrante porque ganhou a Copa do Brasil. Abaixo eu acho que é um título nacional super importante, que você duelou com alguns dos principais adversários do futebol brasileiro. Você eliminou o Bahia, se for o caso do Flamengo. Eliminou o Corinthians, vai ter ganho do Galo. O Galo é a mesma coisa, eliminou o Vasco, vai ter ganho do Flamengo. Não, Eric, no contexto eu do acho Flamengo, que é sempre cara, é um título nacional. Só faz sentido porque o ambiente mudou. Só para esclarecer o meu ponto de vista. Que estava ainda há pouco. Só para esclarecer o ponto de vista. O torcedor ia comemorar, ia botar 70 mil pessoas no Maracanã, ia sair, ia beber a noite inteira. Vai ser uma alegria absurda para o rubro-negro ganhar uma Copa do Brasil em cima do Galo. É óbvio. Apenas vou defender, se isso acontecer, que continuará sendo, no meu entendimento, um ano abaixo, porque é um ano de queda muito precoce na Libertadores, para um adversário de investimento muito inferior, de uma fase de grupos pífia do Flamengo na Libertadores, não brigou pelo título no Campeonato Brasileiro, mesmo tendo o elenco que tem, liderou o campeonato por mais de 10 rodadas, brigou, beleza, agora nesse momento saiu da briga, mas chegou a brigar. É um momento muito raro. Mas assim, durante a Copa América inteira o Flamengo foi líder do campeonato. Mas a frustração do torcedor do Flamengo, na minha opinião... Mas quando a gente contar a história desse Campeonato Brasileiro, a gente vai dizer entre Botafogo e Palmeiras brigaram pelo título. Mas o Flamengo liderou o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que liderou ainda nenhuma rodada. O Palmeiras não foi líder ainda. Nenhuma rodada o Palmeiras. Mas eu acho que a frustração do torcedor, eu entendo e concordo um pouco com o que o Rizek está falando, porque eu acho que a frustração e aí se eu tiver errado você me corrige, mas a frustração que eu acho do torcedor do Flamengo não é exatamente do ser campeão, não ser. É claro que o torcedor do Flamengo se acostumou a ser campeão. Copa do Brasil é a terceira decisão consecutiva que o Flamengo está chegando. Mas eu acho que é desempenho, bola. O torcedor do Flamengo não viu o Flamengo jogar futebol de maneira regular ao longo da temporada. E o torcedor do Flamengo, hoje, o torcedor do Flamengo, o Flamengo atingiu tal status que o torcedor do Flamengo ele não se acostumou só, ele não está satisfeito só em vencer. O vencer por 1-0, o vencer sofrido, o torcedor do Flamengo, ele não se dá por satisfeito. Tem muito da opinião pública também alimentando isso, eu acho. Tanto que o Maracanã não lutou para Flamengo e Corinthians. Mas só por causa do preço dos ingressos, né, Rizek? Os caras majoraram o ingresso 3 dias antes do jogo. Foi uma decisão absolutamente errada do torcedor. Cara, você acha que é só isso? Eu acho que tem muito a ver. Cara, se eu sou torcedor do Galo vendo esse papo de maluco nosso aqui, eu tô chutando a televisão agora, cara. Por quê? Não faça isso, ainda tem uma decisão, cara. Não, mas não estamos falando do Galo também. O raciocínio que eu tenho pro Flamengo, o raciocínio que eu tenho pro Flamengo é o mesmo do Galo. O investimento é alto do Galo. Se o Galo conquistar o título, é um título nacional importante, derrotando um adversário histórico. Cara, é por isso que eu acho vocês tratam a Copa do Brasil como se fosse uma coisa menor, cara. E não é. Não, pelo contrário. Tanto que o Seleção vai ao palco da Copa do Brasil. Tudo bem, isso é uma outra coisa. Claro que é um torneio extraordinário. É um torneio, outra coisa. Não, a gente só vai a palco de jogos
na Copa do Brasil. E só pra não a seleção ficar... escolhe assim, ir ao palco dos jogos na Copa do Brasil. Eu acho que é um negócio muito grande. Porque, Só assim, acho que ele não pode ser nunca o prato principal de uma temporada. Mas não é isso. Para um clube como o Flamengo. Por exemplo, porque senão a gente está igualando o Flamengo desse ano ao São Paulo do ano passado. Cujo elenco só conseguia brigar por realmente um título. Esse Flamengo tinha condição de novo, brigar por títulos. Não tinha, conforme foi o calendário, com as lesões, não tinha, Rizek. Passar pelo Penharol? Não tinha. Beleza, mas é garantir que você vai ser campeão da Libertadores? Não, mas brigar pelo título, passar pelo Penharol. Investimento é garantir que você vai ser campeão? Não é, mas te aproxima. Mas trabalho bem feito com investimento te aproxima muito de um título brasileiro. Não, o Flamengo tinha condição de jogar. Não, eu também acho que tinha condição de jogar. O meu ponto é, vocês diminuem a Copa do Brasil no calendário brasileiro. Não, a gente está diminuindo a Copa do Brasil no contexto do Flamengo. A só para não é Copa do Brasil. E só para não ficar... Por que só no contexto do Flamengo? Porque o Flamengo tem o grande investimento. Então o Flamengo não pode ganhar a Copa do Brasil? Não, ao contrário. Para o Flamengo, a Copa do Brasil... Sério, eu não estou entendendo. Ganhou uma outra proporção agora. Sempre ganhou. O Flamengo historicamente disputa as Copas do Brasil com força máxima. A barriga está cheia de Copa do Brasil do Flamengo. O brasileiro, quando a gente olhar nesse recorte histórico no qual o elenco do Flamengo se sobressai na turma, eu vou olhar e falar, cara, mas esse elenco aí ficou tanto tempo sem liderar uma rodada de Campeonato Brasileiro, ele não briga. Você acha que ele brigou pelo título? Eu não vou contar a história desse brasileiro com o Flamengo brigando pelo título. Então eu vou dizer que, pra mim, o Flamengo... Não brigou, ele chegou em algum momento a disputar o título. O Fortaleza isso também. É inegável, também. Mas eu vou dizer que, por exemplo, o Flamengo não é um real candidato ao título brasileiro, em reta final de brasileiro, há 4 anos. Sim. O que eu acho que é uma grande decepção para um clube que tem um investimento... Né, Cícero? Começou a apertar bastante a chuva aqui e o Flamengo realmente salvou o ano com essa final de Copa do Brasil. Só tinha ganho o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro não vai bem em termos de título, disputa de título, e foi eliminado pelo Penharol na Libertadores da América. O sorteio do mando de campo da finalíssima da Copa do Brasil vai acontecer na próxima quinta-feira na sede da CBF às 15h da tarde. O primeiro jogo da final será no dia 3 de novembro, um domingo, e o segundo jogo que decide o título, dia 10 de novembro, também um domingo. O Flamengo, lembrando, tem 4 conquistas de Copa do Brasil, 1990, invicto, 2006, 2013 e 2022. E essa vai ser a 10ª final de Copa do Brasil do Flamengo, terceira seguida em 3 anos consecutivos. O Flamengo leva vantagem no confronto geral contra o Atlético Mineiro, 126 jogos, 51 vitórias contra 42 do Atlético, 33 empates. Nos confrontos em Copa do Brasil já se cruzaram 3 vezes. O Flamengo venceu 2 vezes, quartas de final em 2006, oitavas de final em 2022. E o Atlético venceu na semifinal em 2014. Flamengo e Atlético confrontos em finais de mata-matas. Flamengo foi campeão em 1980 no Campeonato Brasileiro final e Supercopa do Brasil em 2022. O campeão foi o Atlético Mineiro. Vamos ouvir personagens do Flamengo que falaram após o jogo. O técnico Felipe Luiz explicando aí por que optou por um zagueiro, Fabrício Bruno, com a expulsão do Bruno Henrique no lugar do Gabigol, e também os zagueiros Fabrício Bruno e Léo Ortiz falando da classificação para a final, já projetando o confronto final contra o Atlético Mineiro. A expulsão do Bruno foi uma pena, porque para mim era o melhor jogador em campo até o momento. Estava sendo um perigo constante pelo lado do Mateuzinho. Meu pensamento primeiro era proteger a defesa e entregar a bola para o Corinthians. Entregar a bola para eles e saber que eles iam ter que criar. Criar jogadores grandes, jogadores gigantes, que crescem nesses momentos. Nos grandes clássicos, nos jogos mais importantes, em finais, são jogadores que são decisivos. Eu tenho um grupo de jogadores decisivos. Com a expulsão do Bruno e a gente abaixando as linhas, eles tiveram que propor um pouco mais o jogo, né? Então a gente sabia que eles não tinham esse meio que ficava ali no entre linhas, então a linha ficava bastante postada atrás e no quesito chuveirinho pegava a defesa de frente, que fica bem mais fácil, bem mais confortável para nós zagueiros tirar a bola. Já enfrentamos eles lá em Minas, sabe como vai ser a atmosfera, então eu espero que a gente possa decidir em casa, isso vai ser definido no sorteio,
mas senão a gente vai estar pronto para buscar esse título, independente se for fora ou em casa. Bom, antes da final, do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, dia 3, domingo, o Flamengo terá 2 compromissos pelo Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, 31ª rodada, Maracanã, 7 da noite, contra o Juventude de Caxias do Sul. E depois aquele jogo adiado da 17ª rodada contra o Internacional. Esse jogo vai ser na quarta-feira, dia 30 de outubro, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 7 horas da noite. Bruno. Cícero, obrigado. Nada abalou o Cícero Melo, hein? A chuva foi apertando, raio caindo, trovoada, viu, Marcelo e Léo? Não sei se vocês estavam vendo o Cícero. Teve nevasca, teve furacão, teve tudo e o Cícero Melo se manteve, então, íntegro. Nada abala o Cícero, como nada abalou o Flamengo em São Paulo e o Galo também no Rio, né? Porque o ambiente lá não foi fácil e o Galo superou a pressão para chegar à decisão, Marcela. Pois é, era mais ou menos essa chuva ali que estava caindo no dia que o Galo jogou com o Vasco. Essa chuva aí que o Cícero Melo está enfrentando, era cachorro latindo, gato miando. Bruno Vicari, a gente mudou de lugar aqui no Mercado Central, tá? A fome começou a apertar, a gente estava num bar e a fome começou a apertar e a gente falou, vamos tentar se concentrar de uma maneira melhor, então a gente vai para um outro ponto aqui do mercado, mas o Léo estava com muita fome, então ele já traz iguarias aqui de Belo Horizonte, uma nova. A gente já tomou o nosso cafezinho no copo Lagoinha, porque tem que ser no copo Lagoinha, e agora nós temos o polvilho de parmesão, certo? Porque tem que ter queijo. Tem, não. Aqui é o seguinte, é salgado com queijo, doce com queijo, queijo com queijo. Tudo com queijo. Por quê? Queijo torna a vida mais feliz. A vida de um mineiro, então, tá bom isso aqui, viu? Sabe o que é que torna também uma vida mais feliz para o mineiro? Quando seu time tá vencendo. E foi o que aconteceu com o Galo. O Galo está na final da Copa do Brasil, vai enfrentar o Flamengo agora. E, Léo, se fosse hoje, dava para apontar um favorito, Galo ou Flamengo? Não dá para apontar um favorito hoje, não dá para apontar um favorito amanhã, não dá para apontar um favorito nem no dia da final, porque também não é que vai haver uma grande mudança, assim. Claro, gente, a gente bate na madeira aqui para ninguém ter lesão, ninguém perder um jogador importante. É claro que qualquer um dos dois que perca um jogador pilar até a final pode mexer um pouco nesse equilíbrio da grande decisão. Mas hoje, em condições normais de temperatura e pressão, considerando até os desfalques que eles já têm, né? Os jogadores estão fora da temporada, né? O Atlético, por exemplo, não tem o Bernard, o Flamengo, acho que desde a lesão, principalmente a do Everton Cebolinha, sofreu um pouquinho também para encontrar alternativas, mas hoje eu veria um total equilíbrio, porque é o que a história recente do confronto mostra também, né? Equilíbrio. Às vezes pode haver um placar mais elástico, como o Atlético conseguiu ano passado no Maracanã, como o Flamengo conseguiu esse ano na Arena, mas é meio fora da curva, né? A gente tem visto mais jogos pegados mesmo, jogos disputados, e eu não acho que vai ser diferente na final. Pois é, o Flamengo que não vai ter o Bruno Henrique, né? Ele foi expulso, como a gente estava mostrando também. Na quinta-feira, a gente vai ver, então, como será o mando de campo, né? Onde que começa e onde que decide. Isso faz muita diferença para Galo e Flamengo, Léo, na tua opinião? Então, eu acredito que eu vejo sempre como melhor decidir em casa. E acho que tem muito da característica dos times também, principalmente do Atlético. O Gabriel Milito, ao longo da temporada, viu o Atlético sofrer muito defensivamente. É um dos motivos para o mau desempenho do brasileiro, inclusive. Falo mau desempenho porque é abaixo do esperado, né? O Atlético tinha que, pelo elenco que tem, tá brigando mais em cima. É um Galo muito focado em Copas também. Mas nas Copas, a gente tem visto o Galo, especialmente nos jogos fora de casa, ser um time mais cauteloso, mais cuidadoso, né? Tentando jogar um pouquinho mais no nível do adversário. Portanto, se o primeiro jogo é no Maracanã, eu acho que o Atlético tentaria se comportar como foi no Morumbi com o São Paulo, como foi no Maracanã com o Fluminense, entendendo que em casa ele é muito forte e que dá para tentar buscar um resultado satisfatório, reversível no mínimo, para tentar decidir em casa. É a estratégia, né? O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez,
1999. Copa Ouro Sul-Americana. Uma vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.